Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Capacitar. Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Por favor, nos avisem aqui no chat. Hoje contamos com uma participação super especial. Vamos ver, o pessoal está entrando por aqui. Perfeito. Bom dia, Ju. Obrigada. Que bom estar ouvindo bem. Perfeito. O pessoal está chegando. Bom dia a todos. Shirley também está por aí. Oi, Shirley. Perfeito. Oi, Ítalo. Bom dia. Bom dia a todos. Gente, vamos lá, então. Hoje estamos com uma convidada super especial. Vamos falar de Samartã, esse destino incrível no Caribe, e todas as possibilidades do mundo náutico de Samartã, né? E para falar desse tema, nada melhor do que convidar especialistas, né, sobre isso. Então, a gente tinha a presença aqui do Daniel Ambrosio, que muitos de vocês já conhecem, né, da Premium Charters. Teve um pequeno imprevisto, mas não tem problema, porque a Karen também sabe tudo desse produto. Bom dia, Karen. Bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Um prazer. Desculpe a decepção de muitos do Daniel não estar aqui no momento. Ele ficou muito chateado de ter esse grande imprevisto, mas eu espero atender as expectativas e fazer a apresentação de acordo da Premium Charters. Perfeito. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Gente, vamos lá. Essa apresentação vai ficar gravada, tá? A gente vai apresentar um pouquinho do destino de Samartã, depois a Premium Charters e a The Moorings, né? E aí, depois um tempinho para perguntas, então fiquem à vontade para interagir aqui com a gente no chat, tá? Antes de começar, eu queria trazer algumas boas notícias sobre Samartã. Apesar de tudo isso que a gente está vivendo, agora a gente começa a ver a luz no fim do túnel, né? E Samartã já está num processo muito legal de reabertura, tá? A doença está completamente controlada e a gente já tem, por exemplo, as praias liberadas, as escolas já voltaram, restaurantes e hotéis estão abrindo aos poucos, segundo os protocolos, né, de sanitários. Então, realmente, em muito breve, a gente acredita que o turismo internacional vai poder voltar, né? E esperamos todos os brasileiros, né? Inclusive, sobre isso, Karen, queria que você falasse um pouquinho desse potencial do Caribe nesse momento, né? Que a gente estava conversando. Isso. Com relação aos barcos, obviamente, o verão europeu foi muito afetado, né? Então, muitos barcos deixaram de fazer a tão esperada temporada do verão europeu. Então, já existem alguns proprietários que estão gerenciando esses barcos para caminharem para o Caribe, para ainda ter proveito para o tão esperado final do ano, né? Então, passando o período principalmente de furacão, lá para final de outubro, novembro, os barcos já vão estar postos para operar. E nada melhor, né, Fernanda, do que você estar de maneira privativa dentro de uma embarcação junto com a sua família ou grupo de amigos. Então, obviamente, em termos de tripulação, todos vão também, como na hotelaria, né, passar por vários processos, como o novo normal, processos sanitários, inclusive testando a tripulação para receber cada hóspede. E daí, obviamente, você está isolado e conhecendo os lugares de uma maneira privativa. Então, acreditando nessa nova tendência que muitos especialistas têm comentado, pode ser sim um produto muito procurado. Com certeza, eu acredito muito nisso e realmente essa perspectiva de mar, vivenciar o mar é incrível e tem rotas lindas ali por Samartã. Karen, só um minutinho, estão me falando aqui que o seu som está um pouquinho baixo, se você consegue aumentar o volume. Será que... Perfeito. Eu estou ouvindo bem. Perfeito. Melhorou agora? Vão avisando aí, pessoal, por favor. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre Samartã.
Vamos lá. Primeira, uma curiosidade, né? Que Saint-Martin é o menor pedaço de terra dividido entre dois países, né? Então, a parte norte pertence à França, então Saint-Martin, e a parte sul é holandesa, então é Sint-Maarten. Já tem até uma diferença no nome e na pronúncia. Mas a ilha é uma só, na verdade, e a gente reconhece isso como uma riqueza cultural, inclusive, tá? É uma ilha pequena, tem 93 quilômetros quadrados, ou seja, é muito fácil de você descobrir todo esse paraíso. Então, é um concentrado, eu sempre falo, é um concentrado de atividades e coisas para fazer, cercada pelo Mar do Caribe, que é maravilhoso, né? Por ter dois países, claro que nós temos duas capitais, então, Marigot do lado francês e Philipsburgo do lado holandês, e também, como consequência, duas línguas, né? Então, o francês e o holandês. Mas, claro, é uma ilha turística, então o inglês é muito falado, e inclusive o espanhol. Então, muitas pessoas, principalmente as que trabalham no turismo, falam espanhol, e muitos, inclusive, português, porque tem brasileiros, claro, morando em Saint-Martin também. Nós temos, na verdade, mais de 120 nacionalidades morando na ilha, então uma riqueza cultural muito grande. Em termos de moeda, sempre perguntam isso. Na verdade, você pode levar tanto dólar americano quanto euro. As duas são super aceitas. E também o cartão de crédito, tá? Agora, para a gente, brasileiro, compensa levar o dólar por causa do câmbio. Normalmente, o câmbio é 1 para 1. Então, acaba sendo mais vantajoso você recomendar para os clientes levarem o dólar americano, certo? Não precisa de visto, né? Quem for passar pelo Panamá, a gente vai falar sobre isso, mas em todo caso, Saint-Martin não exige visto. E até o pré-Covid não exigia vacina de febre amarela. Ela era recomendada, mas não era obrigatória para entrar na ilha. Então, agora, claro, como a Karen falou, esse novo normal, essa adaptação, assim que a gente tiver novidades sobre isso, eu aviso vocês também. Melhor época, esse é um ponto importante também. Na verdade, vocês podem vender Saint-Martin o ano inteiro, tá? Com exceção do mês de setembro, porque nós estamos, sim, ali na rota dos furacões, né? Não são todos os anos que eles acontecem, graças a Deus, mas pode acontecer. Então, é bom evitar o mês de setembro. Particularmente, eu recomendo muito a época de novembro a maio, tá? Que é a época mais seca, então menos incidência de chuva, e realmente é uma época fantástica para você ir para Saint-Martin. E a temperatura média anual, 27 graus Celsius, então realmente dá para aproveitar praia e sol em todos os meses do ano, certo? Aqui tem um mapinha, eu gosto de mostrar para vocês, né? Gosto de mapa para vocês entenderem um pouquinho a logística da ilha. A parte norte, como eu falei, é francesa, né? Então aqui em vermelho vocês têm Marigot, que é a capital do lado francês. E a parte sul é holandesa. E aqui em vermelho vocês têm Philipsburgo, tá? O aeroporto internacional fica do lado holandês, é o Princess Juliana, né? Inclusive, muitos de vocês com certeza já viram vídeos, né, desse pouso e decolagem. Então, ele fica localizado aqui. E você consegue muito fácil percorrer a ilha, como eu falei, tem 93 quilômetros quadrados. Outro ponto interessante que eu gosto de destacar é o vilarejo de Grand-Case, onde eu estou apontando aqui para vocês, que é a capital gastronômica do Caribe, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas é essa localização aqui. E também duas ilhotas fantásticas que também pertencem à França, que seria a ilhota Pinel, então, que está muito próximo aqui da ilha, e essa outra ilhota de Tantamar, que é uma reserva natural, tá? Então, só para vocês visualizarem essas duas ilhotas. A Mônica está me falando que não tem som. Vocês estão com som, pessoal? Karen, você está me ouvindo bem? Super bem. Ah, então tá bom. Mônica, quem sabe você desativa e ativa o seu microfone e o seu som. Aí, normalmente, volta. Perfeito, pessoal. Bom, aqui algumas imagens, então, para vocês verem, né? Isso daqui é uma vista do Fort Louis, que é um forte na ilha de Saint-Martin, e aqui é a vista para a Baía de Marigot, né? Então, como vocês podem ver, o mundo náutico é muito presente, né? Muitos iates, muitos barcos, e a gente vai falar sobre isso. E aqui uma praia que eu gosto bastante também, que é a Anse Marcel, Enseada Marcel.
Então, aqui, para vocês que estão acompanhando, é a localização do mais novo hotel da ilha, que é o Secrets. O Secrets Saint-Martin, que foi inaugurado agora no mês de março, então novinho, fica nessa praia. Então, na verdade, para vocês verem um pouquinho do estilo de praia de Saint-Martin. Só do lado francês nós temos 37 praias e essa é uma delas. Então, realmente o mar, dependendo da praia, parece uma piscina, super transparente, super calmo, essa areia branquinha e fininha. Então, realmente é um paraíso para quem gosta de praia, com certeza. Aí alguns diferenciais da ilha, né, para vocês mostrarem para os clientes que o Caribe é muito mais do que os lugares já muito conhecidos. Então, vamos oferecer alguma coisa diferente e quais são os argumentos de venda para isso, né? Primeiro de tudo, essa riqueza de ter nacionalidade francesa e holandesa, né? Isso é um ponto muito positivo, uma riqueza cultural, gastronômica e etc. E falando em gastronomia, como eu falei, nós somos a capital gastronômica do Caribe. Então, por exemplo, aqui, eu sempre falo, vocês podem comer tanto por 10 euros como por 150 euros. Tem para todos os gostos e todos os bolsos, né? Pode ser uma refeição super casual, beira-mar, né? Então, pé na areia, inclusive, ou uma refeição super refinada, então, padrão francês, né? Não é à toa que nós somos realmente esse charme francês e essa capital gastronômica do Caribe. Então, harmonizado com vinho, muitas opções de restaurante, tá? Então, quem gosta de comer bem, com certeza vai se encontrar em Saint-Martin. Além disso, é um lugar muito bom para compras, tá? Então, quem gosta de combinar praia também compras. Inclusive, do lado francês, a gente encontra os produtos cosméticos, farmácia, marcas francesas em geral. E do lado holandês é muito bom para comprar eletrônicos e joias, tá? Então, isso é interessante. E nós temos também uma vida noturna ativa, né? Não é uma ilha que durante o dia tem praia e à noite não tem nada para fazer. Muito pelo contrário. A gente tem cassino, tem balada, tem também muitos festivais acontecendo o ano inteiro. Os restaurantes, a maioria deles são localizados na rua, né? Não dentro de um hotel. Então, tem uma vida noturna realmente ativa para quem gosta. E essa variedade também de esportes aquáticos e praias que eu comentei com vocês, e de acomodações também. Então, a gente tem uma hotelaria bem variada. Do lado francês, principalmente hotéis menores, hotéis boutique, hotéis de charme, tá? Então, aqui também mais uma foto para a gente sonhar um pouquinho, esse contraste do verde e do azul. E nada mais maravilhoso do que você ter um barco para chamar de seu e explorar essa região. Aí, a parte de acesso, né? Como chegar em Saint-Martin? Nós temos duas maneiras para os brasileiros, que são as mais simples, né? A primeira delas seria com a Copa Airlines, que é uma conexão muito rápida e fácil. Não precisa de visto, a não ser que você fique no Panamá, né? Então, o Panamá exige visto, mas Saint-Martin não exige, como eu falei para vocês. E, inclusive, a boa notícia é que a Copa espera retomar os voos a partir de final de junho, né? Então, a gente pode sim se organizar para esse ano. Como a Karen falou, final do ano está aí. É importante se organizar com isso, tá? Ou, se não, uma segunda opção, a American Airlines também, com voos diários de Miami, então, muito fácil. Aí, sim, exige o visto, né? Visto americano. E também a American pretende retomar em julho. A gente não sabe, né? A situação, por enquanto, a entrada de brasileiros está proibida, mas isso deve evoluir rapidamente, tá? Então, essas seriam as duas maneiras de você chegar em Saint-Martin. Depois, a estrutura portuária, né? Saint-Martin é muito conhecida por essa estrutura portuária. Muitos de vocês já ouviram falar em Philipsburgo como uma escala de cruzeiros, né? Muitos, inclusive, conhecem Saint-Martin somente numa escala de cruzeiro. E aí, depois, percebe que em poucas horas não é possível conhecer tudo e querem voltar, né? Então, realmente, Saint-Martin tem muita coisa para fazer. Do lado holandês, principalmente as embarcações maiores, né? Os grandes cruzeiros. E do lado francês, as embarcações menores e mais luxuosas. E inclusive, do lado francês, que fica o escritório da The Moorings e da Premium Charters. Então, uma excelência no serviço de iate, isso é fato. A gente vai falar bastante sobre isso.
E também o fato de poder combinar com outras ilhas no Caribe, né? Eu sempre falo que Saint-Martin é um hub de experiências, né? Você faz uma viagem em 5, na verdade, porque você vai para Saint-Martin, então você tem Saint-Martin lá do francês, você tem Sint Maarten lá do holandês, você consegue ir para Anguila. Anguila é território britânico, tem praias fantásticas e fica a apenas 20 minutos de speedboat de Saint-Martin. Você pode ir para Saba. Saba também é uma ilha que poucas pessoas conhecem, mas é muito legal para mergulho, tá? É território holandês também, então você pode combinar com Saba. E também Saint-Barthélemy, Saint-Barth, né? Então, super chique também, território francês. E você consegue, então, ou fazer day trips, né? Excursões, ou realmente dividir hospedagem, ou pegar um barco, com certeza, e conhecer todos esses paraísos. Em termos de hotelaria, eu não vou desenvolver muito com vocês hoje, mas também quem tiver alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Eu fiz uma seleção aqui dos hotéis que os brasileiros gostam bastante e que já conhecem, né? Então, diferentes categorias de hotel. Aqui nesse primeiro slide eu separei os hotéis boutique, hotéis de charme, que tem aproximadamente 10, 12, 15 quartos. Então, para quem gosta desse perfil, hotelaria independente, tem hotel pé na areia, tem hotel em Gran Case, que é o vilarejo gastronômico. Então, eu recomendo realmente esses hotéis, né? O Le Petit Hotel, o Le Temps de Cerise, o Bleu Emeraude e o Sol e Luna, que é um hotel super pequenininho, mas tem um restaurante fantástico. Mesmo quem não está hospedado pode ir nesse restaurante, que é realmente muito bom. Aí depois a gente já muda para outra região, que é Orient Bay. Orient Bay é uma das praias mais famosas de Saint-Martin também, e é considerada a Saint-Tropez do Caribe, né? Então tem uma parte super agitada, com DJ, bar, beach club, enfim, bem agitada. É uma extensão de areia bem larga, na verdade, e uma praia muito bonita. Então aqui a gente tem esses 4 hotéis, né? O La Playa, o Esmeralda, o Plantation e o Palm Court. Então, realmente é uma opção interessante ficar em Orient Bay. Também tem um centrinho com lojinha, restaurante. Então, o brasileiro gosta disso também. Você não está isolado em uma praia, tá? E aqui os hotéis um pouco maiores de Saint-Martin, né? Então, o Gran Case Beach Club, que tem um ótimo custo-benefício. Esse hotel é fantástico. Temos também o Homage, que é o antigo Mercury, que muitos de vocês já conhecem. O Secrets, que também é uma marca bem conhecida aqui no Brasil, que é exclusivo para adultos, então legal para Wedding Destination, lua de mel, por exemplo. E o Belma La Samana, que é o hotel mais luxuoso da ilha, então que fica numa praia fantástica, com todos os serviços. E além dos quartos, eles também têm vilas, tá? Que eu acredito também, a gente vai falar sobre isso, que é uma tendência muito grande. Aqui, inclusive, eu fiz uma seleção de vilas, então, Saint-Martin está muito preparado com esse serviço, tem empresas especializadas que oferecem as vilas com todo o serviço. Então, mordomo, chefe a domicílio, serviço de babysitter, se precisar, enfim, para todos os gostos e todos os bolsos. A gente tem desde aquela vila pé na areia, até no alto da montanha, mais luxuosa, mais rústica, enfim, para todos os gostos. E como a Karen falou, eu também acredito nessa tendência de vilas, seu próprio barco, a sua própria vila, para viajar em família, para viajar em grupos de amigos. E você pode combinar muito bem de ter o barco à disposição e ficar hospedado numa vila, tá? Essa é uma possibilidade interessante também. Então, quem precisar desses contatos também das vilas, por favor, é só falar comigo. Depois, em termos de atrações e atividades, né? Além das 37 praias, o que mais tem para fazer? Nós temos a Lottery Farm, que é esse parque super interessante que vocês estão vendo aqui na foto, que a gente não imagina essa paisagem no Caribe, né? Saint-Martin é uma ilha relativamente montanhosa, tem algumas montanhas, e no alto de uma montanha, no Pic Paradis, que é a mais alta da ilha, você tem esse parque, com umas piscinas de água natural, esses bangalôs para você passar o dia e relaxar, além da possibilidade de fazer arborismo e tirolesa.
Então, é um lugar gostoso, tanto para quem vai com criança, que já cansou de 5 dias de praia, quer mudar um pouquinho o ambiente, quanto para você ir para um grupo de amigos, tem um restaurante muito gostoso, você vai, passa o dia e relaxa nesse parque, por exemplo. Para os mais esportistas também tem a possibilidade de fazer hiking, caiaque, cycling, enfim, todos esses esportes, tanto náuticos quanto em terra e em mar, na verdade. E uma experiência que eu gosto bastante é de criar o seu próprio perfume, né? A Tijon Parfumerie, que é um ateliê. Então, de novo, nessa French Touch, somos uma ilha francesa. O perfume é um clássico. Então, para quem gosta desse mundo, você pode oferecer a atividade de fazer o seu próprio perfume, tá? Também nós temos a possibilidade de descobrir a ilha de diferentes maneiras. Um passeio que eu gosto bastante é esse a cavalo. Quem gosta de andar a cavalo é fantástico. E também você explorar a ilha, além de carro, né? Como eu falei, é muito fácil você alugar um carro, são 93 quilômetros quadrados. E, inclusive, eu recomendo para você conhecer muito bem os lugares. Você pode fazer de Segway, de Harley Davidson, de scooter, enfim, para todos os gostos também. Mas é importante, sim, alugar um carro ou um meio de transporte ou ter um serviço à disposição. Por quê? Nós não temos Uber na ilha, a internet pega muito bem, então é muito fácil dirigir, o Waze pega muito bem, e não é mão inglesa, né? Então as pessoas ficam meio receosas, às vezes, de alugar um carro por ser mão inglesa, não é o caso de Saint-Martin. Então, recomendo vocês avisarem os clientes, quem é mais descolado, quem gosta desse tipo de viagem, ou alugar um carro, ou também pegar esse serviço de receptivo para fazer os transfers e conhecer todos os passeios. Um pouquinho das atividades náuticas, né? Então, aquelas 2 ilhotas que eu falei para vocês, tanto Pinel e Tantamar, vale a excursão, você passar o dia, você aproveitar essas praias que são lindas, e também essa infinidade de atividades para adultos e para crianças, como vocês podem ver também. Por exemplo, aqui, essa ilhota Pinel, então, que fica realmente a 5 minutos da ilha de Saint-Martin, é muito fácil, 5 minutos de barco. E tem 2 restaurantes, uma estrutura de praia bem legal, e é muito bom para passar o dia. E também Tantamar, que é uma reserva natural. Para quem gosta de mergulhar, por exemplo, é fantástico, os barcos se aproximam, né? Aqui não tem uma estrutura nenhuma, porque é protegida, não tem estrutura de restaurante, hotel, nada. Mas justamente por ser protegido, a fauna e a flora são incríveis, né? Então, por exemplo, foi um dos lugares que eu mais vi tartaruga. Elas, mesmo de snorkeling, sem ser de mergulho, você consegue, sem ser mergulho de cilindro, você consegue ver realmente essas tartarugas muito, muito próximas. E aí, um pouquinho das pessoas, né? Saint-Martin, além disso, é conhecida como The Friendly Islands, né? Então, não é à toa que a gente também tem esse nome. As pessoas são extremamente receptivas, adoram receber brasileiros também, claro, e são orgulhosos da cultura e de tudo que eles têm na ilha, tá? Então, esse contato com a população é muito possível em Saint-Martin e é muito recomendado, eu diria. E a vida noturna também, que eu acho que é um diferencial grande comparado com outros destinos. Para quem gosta só de praia e sol durante o dia e dormir cedo e acordar cedo no outro dia para ir para a praia, isso é possível. Mas para quem gosta de agito, também é possível, como eu falei, com os cassinos, baladas e festivais que acontecem na ilha o ano inteiro. Então, sobre o destino é isso, pessoal, foi só realmente um overview. Quem tiver dúvida, agora eu posso responder no chat para vocês. E agora a Karen vai falar um pouquinho para vocês da Premium Charters e todas as possibilidades de conhecer Saint-Martin e a região. Karen, é com você. Oi, Fernanda, obrigada. Eu gostaria de saber se todo mundo me escuta agora melhor, porque eu tenho o hábito de falar muito baixo e às vezes isso complica um pouco. Por favor, me avisem se não estiverem escutando. A Premium Charters é uma empresa de consultoria náutica, tá? Então, um pouco baixo, tá? O que eu vou fazer, então, acho que eu preciso colocar o áudio, peraí. Eu acho que com o fone fica mais fácil, exato, Karen. Vamos ver o que o pessoal fala.
E me escutam melhor? Sim. Perfeito. Bom, é uma empresa de consultoria náutica. Nós oferecemos serviço desde a construção do itinerário, sugestão do itinerário, até, obviamente, a indicação do melhor barco, né? O nosso maior objetivo aqui, quando oferecer uma viagem náutica, que entendemos que na sua maioria não vai ser por uma classe de velejadores, é passar toda a tranquilidade para esse turista que entende que através do barco ele vai conhecer muito bem o destino, né? Que ele vai chegar em lugares onde ele não chegaria se não fosse através da embarcação. E essa tranquilidade vai encontrar realmente um itinerário que seja tranquilo, protegido, que dê estabilidade, que faça com que a experiência a bordo seja tranquilo, que não balance, que o barco também seja um barco de acordo, que também não balance. Hoje muitos barcos eles têm estabilizador, outros, por exemplo, como um catamarã, já proporcionam essa estabilidade. Então esse é o objetivo da Premium Charters, né? Trazer essa tranquilidade, em paralelo, desmistificar que esse é um produto somente de milionários. Pelo contrário, existem experiências de barco extremamente acessíveis se comparado ao hotel, né? Às vezes as pessoas falam, não, eu vou querer ficar então num hotel e ter o passeio de barco ali para fazer todos os dias, né? Às vezes essa experiência acaba encarecendo, porque você acaba tendo dois custos e não te permitindo um deslocamento muito grande. Porque pensa, para você navegar, às vezes num sentido lógico, você acaba conhecendo muito mais lugares porque você fica desprendido do que sempre voltar à sua base, tá? No caso dos serviços que são oferecidos, são desde o serviço de um dia de passeio, e esse um dia de passeio pode ser, por exemplo, num translado, tá? Inclusive em que as paradas durante esse transfer também são feitas de maneira que você aproveite o seu dia, tá? Um dia de passeio, que como você mesmo recomendou, Fernanda, às vezes as pessoas estão num hotel ou estão numa vila e querem simplesmente ter 2 ou 3 dias de passeio, isso é possível, tá? Depois o bareboat. O bareboat seria somente o aluguel do barco, então você não vai ter um capitão, para uma pessoa que sabe velejar, que consegue velejar, e a gente só aluga o barco, então, indicando a melhor embarcação. Depois teria o serviço do barco mais o capitão, ou seja, a pessoa que está a bordo, ela não se importa em fazer uma arrumação de quarto, em cozinhar, e o serviço, então, é dedicado somente a um capitão que vai levar esse barco e fazer o itinerário recomendado. Isso às vezes funciona, na grande maioria das solicitações que a gente recebe, a gente indica destinos que têm uma infraestrutura principalmente linear, ou seja, que em toda parada o passageiro vai ser bem atendido com um restaurante, com um bar, principalmente para ele conseguir fazer as refeições principalmente de acordo. E isso, na grande maioria do tempo, acontece em destinos no Mediterrâneo. Tá? Outros destinos exóticos ou em alguns lugares do Caribe é um pouco mais complicado, tá? Depois seria a questão dos crude charters, que seria toda a tripulação, então você não tem que se preocupar com absolutamente nada e tudo está incluso, absolutamente tudo. Combustível, o serviço, obviamente, as refeições, inclusive o alcoólico. A única coisa que não está inclusa seria a caixinha da tripulação, que normalmente a gente recomenda em torno de 10% no final da viagem, tá? E depois, um outro serviço, que obviamente nesse momento que a gente está vivendo também é oferecido, são os group charters, que seriam aqueles barcos oferecidos maiores, são os pequenos cruzeiros que a gente fecha somente para um grupo. Quando isso acontece? Mini weddings, pequenas celebrações, que são solicitações que a Premium Charters recebe. O que ela faz é privatizar esse barco, fazer o buyout desse barco, organizar um itinerário também privativo para esse grupo. Aqui, bom, você já comentou sobre o destino de Saint-Martin, né? Só para vocês terem uma referência além do destino, a gente também opera as ilhas vizinhas, como você comentou, então não somente a própria ilha, o entorno dela, como também Saint-Barthélemy,
e principalmente anguila. Esse, inclusive, é um roteiro que a empresa The Moorings, que eu vou comentar mais adiante, oferece, é um dos roteiros mais solicitados. Primeiro porque a ilha recebe muito bem o aéreo, tem uma fácil conexão, e depois porque as ilhas vizinhas também acabam sendo destinos que os brasileiros gostam bastante, tá? Só para vocês entenderem, o mapa aqui é pequeno, mas a base do Demões, como a gente comentou, ficava ao lado leste, e agora ela migrou, depois do último furacão, para o lado oeste, ficando inclusive mais perto do aeroporto. Isso facilita bastante na hora do deslocamento da chegada, para já conseguir embarcar esse passageiro. Agora, com relação aos daily charters, a gente sempre vai solicitar aonde que esse passageiro está hospedado. Qual é o hotel? Porque dependendo do hotel, a gente vai conseguir buscá-lo mais próximo e evitar todo esse deslocamento, ok? Agora, a pergunta de $1 milhão, né? Quanto vocês acham que um barco de uma semana pode custar? Um barco em torno de 6 pessoas com absolutamente tudo incluso. E aí que muitas pessoas começam a fazer matemática, acabam fazendo muita referência com um cruzeiro. Ai, quanto será que sai uma cabine de cruzeiro, né? Para fazer essa referência. E acaba se surpreendendo que um barco pode, ao longo de uma semana, 7 dias, quando eu falo 7 dias, são 7 dias, 7 noites, saindo a partir de $16.500. Sim, são dólares. Quando a gente fala da empresa The Moorings, todos os barcos, independente do destino e qual a moeda aplicada, os barcos recebem o preço em dólar, ok? O que seria a The Moorings, até para vocês entenderem? A The Moorings é a maior empresa de charters próprios do mundo, ou seja, todos os barcos são fabricados por um mesmo estaleiro, eles têm a mesma carinha, são barcos próprios e gerenciados pela empresa The Moorings, e tem mais de 25 destinos pelo mundo. E eles são catamarãs ou veleiros monocascos, tá? Lógico, para um turista que não está habituado à navegação, a gente recomenda esse barco, como vocês veem na foto, que é um catamarã, que justamente você tem as duas bananas, ou seja, você tem a estabilidade, como se eu estivesse com as pernas abertas, e me traz uma estabilidade muito grande a navegar, um barco robusto, inclusive largo, você tem praticamente 10 metros de largura de barco, isso, né, traz uma navegação muito tranquila. Então, esse barco, por exemplo, custaria a partir de $16.500. Lógico, esse valor flutua, a empresa, eles trabalham com revenue management, então isso é muito nítido, porque os preços oscilam muito de uma semana para outra, por isso que a gente pede sempre para as agências de viagem, quando fizerem uma solicitação, se possível, passar a semana, o mês aberto ou as datas abertas, para que a gente possa encontrar a semana que, inclusive, tem um melhor preço durante aquele mês, tá bem? Quanto aos daily charters, tá? Os valores variam também um pouco, tá? No caso da gente aplicar para a ilha, a gente vai aplicar os valores em euros, então a gente está falando algo em torno de 1.200 euros para se passar o dia, tá? E daí a gente vai ter alguma coisa de preparo de comida, algo simples, tá? Não vai ser uma super de uma refeição, algo simples, com bebida, já o combustível, mas isso vai permitir que o passageiro realmente desloque e conheça lugares onde ele não chegaria se ele não estivesse a bordo do barco. Além, obviamente, de dar aquela vivência, o lifestyle de você estar a bordo de um barco, né? Isso também é bastante gostoso de se sentir, né? Com relação aos daily charters, o que às vezes acontece é o mau tempo, né? A gente, obviamente, tem uma preocupação muito grande de sempre estar acompanhando esses embarques, desde, obviamente, de um barco de uma semana até os daily charters. E a gente monitora com relação à condição de mar, clima, etc. Se acontecer, por exemplo, de um momento que a pessoa for embarcar nesse barco, não estiver adequado, obviamente nós seremos o primeiro, inclusive o capitão, a não permitir que isso aconteça. Obviamente esse passeio é reagendado na data possível
que o passageiro tenha, ou senão a devolução do dinheiro acontece. Então, vocês podem ficar muito tranquilos com esse passeio, porque, lógico, esse é um produto que fica muito sujeito ao clima e à alteração do mar, tá? Para vocês também terem um pouco de ideia de valores, aqui na apresentação a gente tem o que seriam os monohulls, que seriam esses veleiros, tá? Que seriam os monocascos. Honestamente, esses provavelmente vai ser o produto que vocês quase nunca ou nunca vão oferecer para o passageiro de vocês. Por quê? Esse é um produto muito dedicado a quem já está acostumado à navegação. É um produto que, por conta até da vela, ele aderna, e o passageiro, ele, por conta do labirinto, ele precisa de algumas horas, às vezes até de um dia para se acostumar com o fato de o barco andar adernado. Então, a experiência para quem está fazendo um turismo apenas não seja tão interessante, tá? Mas aqui ficam os valores para vocês terem uma ideia. Obviamente, é um produto bem mais acessível. Agora, com relação aos catamarãs, esses sim são os protagonistas, porque esses barcos, eles dão a estabilidade necessária, são barcos que têm um motor, eles não usam somente a vela, então se naquela ocasião você não tiver uma condição de vento muito boa, ainda assim esses barcos conseguem performar de uma forma adequada, tá? Então, o valor de um bareboat, como eu comentei, é sem qualquer tripulação, nem mesmo o capitão, custa a partir de 8.500 a semana. E depois, obviamente, quando a gente inclui esse serviço, esse valor cresce mais ou menos em torno de $2.000. Por que um valor de um barco somente com o capitão acaba também sendo mais barato do que uma experiência all-inclusive? Não é somente porque o all-inclusive inclui toda a bebida e comida. Quando a gente trabalha com um barco, é usual, faz parte até do protocolo etiqueta, se oferecer pelo menos os 10% de caixinha à tripulação após o desembarque, tá? Quando a gente oferece o serviço all inclusive, esses 10% vão refletir o valor do barco, então o valor que a gente passa para a semana. Quando a gente fala do barco mais o skipper, que seria o barco mais o capitão, o valor dessa caixinha é sobre o valor do serviço do capitão, tá? Que normalmente gira em torno de $2.000 a semana. Ou seja, o valor da sua caixinha vai ser mais em conta do que o valor se fosse sobre o barco todo. Então, isso também ajuda a gente a entender que hoje a gente consegue chegar a um orçamento adequado para qualquer tipo de cliente. A gente tira um pouco daqui, um pouco de lá, a gente tenta adequar a experiência e ao bolso do passageiro também para trazer uma realidade que seja confortável, que tenha o mínimo de serviço, mas que ele consiga fazer. Bom, aqui a gente tem mais exemplos de barcos dos catamarãs do Des Moines, tá? Então, vocês podem ver, os barcos são novos, os barcos não têm mais do que 5 anos. Aliás, qualquer barco que a Premium Charters vai oferecer, nunca vão ser barcos que você vai sentir cheiro de maquinário ou que vai estar mofado. Esse é um padrão que, obviamente, a Premium Charters existe na escolha de todos os barcos. E a Des Moines, que é a empresa que a Premium Charters opera, também segue a mesma linha, tá? Então, os barcos são novos, vocês podem ver que o interior do barco são claros, existe uma linha antiga do barco, já está começando a se aposentar, que já tem essa madeira aqui nessa foto, em seguida vocês vão conseguir, que é a madeira um pouquinho mais escura, porque agora a tendência é realmente o mais claro, então os barcos estão sempre atualizados. Sempre quando for passar uma proposta a vocês, a gente vai indicar qual que é a divisão de cabines, qual que é a cabine que a tripulação vai ficar, tá? Isso é importante também, porque às vezes o barco ele tem 6 cabines, né, uns 58 pés, e ele cabe no máximo 10 pessoas, porque a 6ª cabine é a da tripulação. E a gente sempre vai demarcar na configuração do barco aonde que essa tripulação vai estar hospedada, tá? Para vocês entenderem a dinâmica e como isso vai ser. Poxa, a tripulação vai tirar a minha privacidade? Não. É incrível como esses tripulantes, eles somem do barco, tá? Eles entendem que eles estão ali para servir e que, às vezes, acaba causando um certo incômodo de você o tempo todo estar ali com alguém à espera.
Fiz muitas experiências com barco e eu garanto a vocês que essa é a última das preocupações, tá? Pelo contrário, o que é interessante é que a tripulação sempre vai tentar entender quais são os seus costumes, do que você gosta, para eles tentarem personalizar o serviço ao longo daquela hospedagem. Se eles entendem que você gosta o tempo todo de ser servido, de estar ali à espera, é o que vai acontecer. Tá? Do contrário, eles vão ficar muito focados nas atividades dele. Porque você tem que entender que o barco sempre vai ter que ter um capitão para se levar, então ele vai ter que estar concentrado na segurança do barco, ao itinerário. A chefe de cozinha, ela praticamente não sai da cozinha, porque o tempo todo ela fica preparando alguma coisa. É o café da manhã, depois é o lanche da manhã, é o começo do almoço, o lanche da tarde, o coquetel e depois o jantar. Então, é muita comida a bordo, é muito trabalho. E quando existe o terceiro skipper, que normalmente acontece num barco em torno de 58 pés, aí a gente tem um terceiro tripulante que também some, porque ele tem que organizar as cabines, recolher o lixo, e ele também assiste a chefe de cozinha e ao capitão, né? Então, nas paradas, ele que vai ajudar o capitão a parar o barco, ele vai servir as bebidas. Então, se ele perceber que todo dia às 11h30 da manhã você vai pedir um certo coquetel, no dia seguinte ou no terceiro dia você não precisa mais pedir, porque ele vai estar às postos já servindo o seu coquetel. Isso é muito legal da tripulação. Lógico, eles fazem isso para personalizar, porque eles entendem que essa é a ideia do produto, mas eles também estão de olho na caixinha deles no final do charter, tá? Esse é um exemplo, por exemplo, do 58 pés, que é o maior barco do Moorings. Como eu comentei, 10 pessoas no máximo, tá? A gente sempre vai perguntar qual que é, além da quantidade de pessoas, qual que é a configuração desse grupo, porque às vezes a gente tem 2 ou 3 casais, às vezes a gente tem mais crianças, e isso ajuda a gente a entender se a cabine vai ser com cama de casal, se vão ser cama twins, e qual que vai ser a divisão nessa cabine, tá bem? Como eu comentei para vocês, não é só com a The Moorings que a Premium Charters trabalha, o portfólio é muito grande ao redor do mundo, sempre priorizando a qualidade desse barco e principalmente da tripulação. Então, o Daniel não está hoje disponível por conta do imprevisto, justamente porque ele acompanha muito os embarques de perto e se assegura que a tripulação também vai estar preparada de acordo, porque a tripulação é o coração do barco, são eles que vão estar em contato com o cliente o tempo todo. Vejam bem, dentro de um hotel a gente tem vários funcionários, a gente tem um departamento de housekeeping, a gente tem um departamento de cozinha, tem o bar, tem a jardinagem, etc. E todos acabam tendo um gerenciamento. Quando você está a bordo do barco, a tripulação se autogerencia. Ela tem que realmente levar todas as operações do barco de acordo para que o passageiro tenha uma experiência como se fosse de uma hotelaria. Então, tem que ser, sim, uma cama bem feita, uma limpeza constante. Então, o passageiro chegou, ele molhou o piso ao embarcar novamente depois de um mergulho, eles têm que secar, as toalhas já têm que estar todas dobradas, eles vão receber com um drink. Então, eles têm que ter uma preocupação como de um hotel, ainda assim, ter a segurança e desenhar um itinerário de acordo conforme o tempo, o clima, e, óbvio, manter o espírito da viagem. Então, eles precisam ser muito receptivos o tempo todo, manter a animação, manter o sorriso, porque eles são a linha de frente, apesar de eles estarem também no back, né? Então, por isso que a tripulação, o coração do barco, precisa ser muito bem escolhida. Às vezes, existem barcos maravilhosos, mas que estão na blacklist da Premium Charters, porque a tripulação ali escolhida não é boa. Ou, às vezes, eles têm um chefe de cozinha que não é tão bom. Então, a Premium Charters continuamente visita barcos, às vezes faz até mesmo uma refeição a bordo para garantir que essa qualidade exista para os clientes, tá bem? Logicamente, aqui são barcos maiores que eu estou mostrando na apresentação, porque, claro,
o céu é o limite, então a gente pode entender que a gente tem desde o produto mais acessível até os clientes que estão dispostos a pagar mais. Esse, por exemplo, é um barco clássico que a gente mostra, porque por muito tempo ele ficou no blacklist da Premium Charters. Era um barco muito cotado internacionalmente, mas que não casava bem para o brasileiro. Primeiro que ele precisava de um refit, a decoração do barco não era uma decoração que agradasse muitos dos brasileiros e, principalmente, era uma tripulação que parecia que estava obrigada a estar trabalhando naquele barco. Então, o serviço não era tão receptivo e amável e cálido. A gente tem que entender que é necessário ter uma empatia pelo nosso público. E o brasileiro, ele gosta de ser bem recebido, ele gosta de uma recepção mais cálida. Então, eu acho que é importante a gente sempre, né, deixar isso muito claro. Os barcos, obviamente, vêm com brinquedos infinitos, então, desde o The Moorings até os barcos mais luxuosos, a gente sempre vai listar os equipamentos a bordo. Lógico, cada um com a sua devida proporção, mas o The Moorings, por exemplo, que é um produto, por exemplo, de linha de frente, já é um barco que vem com stand-up paddle, vem com kayaking, vem com snorkeling. Então, ele vem com os brinquedos básicos que entretêm um grupo de família tranquilamente. Por exemplo, eles também têm aquelas boias, então eles usam o barco de apoio para puxar o pessoal ou para fazer esqui, inclusive. Então você tem muito entretenimento enquanto você está a bordo. Outros destinos, passando brevemente para vocês entenderem, mas eu já mencionei que é o mundo todo, desde que seja marítimo, tá? E seja navegável, a Premium Charters opera. Então, desde algum lugar no Mediterrâneo até os lugares mais exóticos, né? Seychelles, Tahiti, até mesmo o Caribe, qualquer lugar do mundo a Premium Charters consegue operar. Como eu comentei para vocês, existem alguns processos na hora da gente pedir essa reserva, informações que a gente precisa dos agentes de viagem e que vocês precisam realmente manter o contato com o cliente de vocês para passar essas informações mais ajustadas para a gente, para conseguirmos colocar o barco perfeito. Muitas agências, às vezes, pedem uma cotação PMG. Eu não tenho um orçamento, me passa uma cotação PMG. É um pouco difícil a gente saber, porque vai depender, não é só o tamanho do barco. Tem gente que fala assim, eu quero um barco muito grande, né? Isso não quer dizer que o barco vai ter várias cabines, existe um padrão, né? Porque depois de um certo tamanho, o barco entra numa outra configuração e daí ele passa a ser colocado como se fosse um cruzeiro e a gente opera como um private charter. Então, a gente precisa entender mais ou menos uma guia, nem se for uma referência do último hotel, de uma última viagem que ele fez, para a gente conseguir entender. Às vezes, as pessoas colocam que, meu cliente é 5 estrelas. Às vezes, o cliente 5 estrelas de um hotel não é o 5 estrelas de um barco, tá? Uma experiência de um barco 5 estrelas, às vezes vai extrapolar o orçamento do cliente. E a gente, quando passa essa sua cotação, assusta. E o cliente desiste porque ele acha que aquilo não é para ele. De novo, a nossa função é desmistificar. Quantas vezes houveram situações que foram passadas cotações muito caras e depois, na verdade, o que o cliente queria era a experiência a bordo e ele entendeu que os 5 estrelas e o luxo estava na experiência do deslocamento, do bom atendimento, da personalização, do ser privado e não exatamente das maçanetas serem de ouro, ok? Então, a primeira informação que a gente realmente precisa é data, né, as disponibilidades do passageiro. Depois, qual que seria a configuração desse barco, qual o número de pessoas, se elas se são somente casais, se tem criança, se vai ter babá, né, para a gente entender. Depois, obviamente, a gente vai ter que entender o orçamento desse cliente para a gente conseguir fazer o itinerário. E é isso, tá? Bem-vindos a bordo. Os contatos de reservas da Premium Charters estão aqui, do Daniel. O Alex Calabria também trabalha no departamento comercial, também está disponível para receber as cotações. Eu fico aberta agora para as perguntas, se houverem.
Perfeito, Karen. Nossa, foi muito bom, foi muito importante de mostrar e de desmistificar realmente, porque as pessoas imaginam que é uma coisa impossível. E não, existem infinitas possibilidades. Então, acho que foi muito claro. Eu fiz uma seleção de umas perguntas aqui. Vamos responder as perguntas agora, pessoal. Primeiro, a Guida perguntou sobre as vilas, se aceitam reserva de 1 ou 2 apartamentos. Não, Guida, isso não. Na verdade, você aluga a vila inteira, tá? E aí a gente tem diferentes tamanhos de vila. Então, a partir de 3 quartos até 5, 6, 7 quartos. Mas realmente não tem como você comprar, reservar somente 1 ou 2 quartos, tá? Justamente essa é a questão da privacidade da sua vila. Depois a Adriana, Karen, essa é para você. Sobre os bareboats, se precisa ter certificado para pilotar o bareboats. Sim, precisa, e às vezes você precisa fazer equiparação quanto ao país. Isso a gente ajuda nesse processo, tá? E não só isso, a colocar essa certificação de acordo com o país que o passageiro vai fazer esse charter, como também orientar, porque quantos velejadores, por exemplo, até para deixar muito claro, o próprio The Moorings, ele deixa o site dele, que é muito autoexplicativo, aberto para todas as reservas. Então, pode ser que vocês, ao oferecer esse produto, o cliente que gosta de pesquisar, vá no site do Moorings e procure e ache ali o produto. As mesmas tarifas praticadas no site são as mesmas tarifas que vocês vão receber. A diferença é que vocês têm o comissionamento. Se vocês forem trabalhar através de um operador, o operador também pratica, a gente oferece o comissionamento de operador. Então, as tarifas são sempre as mesmas. Mas, às vezes, o cliente ele acha que se eu fizer direto, eu vou conseguir um valor melhor. Então, quantas vezes houveram velejadores que já tinham feito mais de uma experiência a bordo com o próprio The Moorings e chegaram para Premium Charters desesperados porque eles não tinham ideia sobre o itinerário, eles não sentiam confiança. Então, a Premium Charters, como uma consultoria, vai colocar exatamente não só os pontos interessantes de parada, desenhar o itinerário, como também recomendar, às vezes, qual que é o melhor horário para você chegar, para você conseguir parar uma poita, para você ancorar, onde que é o lugar perfeito de Bahia para você pernoitar, ou um atrativo mesmo no destino. Então, isso mesmo para um bareboat a gente consegue oferecer. Perfeito, Karen. Depois a Lídia perguntou aqui sobre a capacidade de um skipper. Quantas pessoas nesse barco por dia? Só com um barco com um skipper? Só com um capitão? Exato. Aí depende do barco, né? Vai depender do barco. Então, a gente tem... No caso do The Moorings, os barcos vão até 58 pés. Tá? Então, a gente tem barcos que a gente consegue 5 cabines no máximo, 10 pessoas, no caso do The Moorings. Mas esse tamanho também pode mudar quando a gente vai para outras linhas de barcos. Mas, normalmente, só para vocês terem uma ideia, os barcos acabam tendo no máximo 6 cabines, 5 cabines, não muda muito, tá? Depois, quando os barcos começam a crescer, eles crescem na sua área social, o tamanho das cabines, não que de repente eles vão ter várias cabines. Perfeito. Depois o Marcelo está pedindo para a gente rever as etapas da cotação. Eu até vou colocar o slide novamente, Marcelo, que aí a Karen passa mais uma vez, que eu sei que é um produto específico. Então, vamos lá, Karen. Tá. Então, o primeiro passo é, obviamente, escolher o destino, tá? Aí a gente vai sempre orientar... Brincadeira. Não, mas é verdade. Tem destinos como esse que são propícios. Haja visto que a gente tem uma grande expectativa das viagens darem uma guinada justamente na época do ano que o Caribe vai voltar com tudo. É um lugar próximo. Quem não vai querer sair das suas casas para ir para um lugar maravilhoso, com um mar turquesa, um sol incrível? A gente vai estar saindo do nosso inverno para depois buscar o verão perto da nossa casa, com um voo muito bom. Então, com certeza, a gente sabe que vai ser o destino. Mas é importante a gente sempre escolher o destino também baseado na experiência do cliente. Às vezes ele nunca navegou, ele tem medo e de repente ele vai escolher Grécia. A gente sabe que a Grécia tem uma navegação desafiadora.
nem sempre vai trazer a tranquilidade de muitos lugares no Caribe, por exemplo, ou de uma Croácia no Mediterrâneo, que acaba sendo bem mais protegido, porque tem várias ilhas que protegem. Você tem Córtula, que protege Hvar, que protege Brač, então você acaba tendo uma navegação tranquila com várias rotas. Então é importante a gente sempre saber qual que é o destino e, se possível, a gente orientar e palpitar, tá? Depois, deixa eu até me fixar aqui. Tá. Depois, qual que é a configuração? Vai ser uma viagem amigos, vai ser família, vai ter crianças, porque no caso de criança, não que a gente vai ter tripulantes babás, mas a gente vai ter uma tripulação mais voltada a crianças, né? Então, que entenda as necessidades de uma família que tem criança, enfim, consigam entreter, tá? Depois, obviamente, quantos hóspedes são, né? Quantas pessoas tem, qual que é a configuração das cabines, como eu falei, como que a gente vai dividir. Depois, o orçamento, logicamente, para a gente conseguir passar o barco adequado. Perfeito, Karen. Acho que ficou bem claro. Bastante gente está pedindo as apresentações. A gente vai disponibilizar, tá bom, pessoal? As apresentações no final, certo, Karen? E aí também os contatos do pessoal da Premium Charters, o Daniel e toda a equipe. A Guida está perguntando sobre forma de pagamento, Karen. Aí é direto com a Premium Charters, né? Dependendo caso a caso, bom. Exato. É melhor a gente conversar caso a caso, porque vai ter com relação ao daily charter, depois uma semana, se vai ser diretamente com a agência, através de um operador. Exato. Bom, pessoal, acho que é isso. Se eu não vi uma pergunta mais para cima, vocês podem copiar aqui. Mas eu acho que foi muito importante, porque realmente Samartã combina muito bem com esse mundo náutico. Acho que todo mundo tem que ter essa experiência, como a Karen falou, dessa atmosfera, você se sentir um pouco velejador, né? E você pode combinar muito bem hotelaria, a gente viu isso, a Karen falou disso, de hotelaria com o barco à disposição, ficar uns dias no barco, outros em hotel. E essa região, particularmente Samartã, é um hub de experiências de todos os tipos, mas principalmente experiências náuticas, eu diria, certo? Se você me permitir, Fernanda, até para eu fazer um comentário para as agências, o que acontece muito é que em vários lugares que são navegáveis, né, exemplo Samartã e outros lugares no mundo, quando o passageiro vai, ele chega, ele vê alguém fazendo um dia de passeio, ele vai querer fazer, né? Então, já estruturem a viagem do seu passageiro desde aqui, porque você vai garantir a qualidade do serviço, porque quando você chega nesses destinos, tem tantos fornecedores, nem todos de qualidade, né? Tem muitos que acham uma oportunidade por estar ali no lugar, tem um barco, às vezes é um aposentado, né, que investiu aquilo lá e nem sempre o serviço vai ser de qualidade. Isso acontece muito. Ou às vezes você não tem disponibilidade. Tá? Então, a gente oferece esse serviço, como eu falei, de inclusive acompanhar o embarque. Semanas antes a gente já vai acompanhando o tempo, se o clima vai mudar, se vai entrar uma corrente, para a gente também monitorar se esse passeio vai acontecer ou não. Se não for acontecer, para a gente já avisar o passageiro. Mas se adiantem, porque esses destinos são muito convidativos para se navegar. E você acaba não prendendo o seu passageiro, pelo contrário, você adiciona uma experiência. Perfeito, Karen, é isso aí. Eu acho que você falou tudo. Ofereçam para o cliente, porque ele vai sentir vontade. O mar é extremamente convidativo e vale a pena incluir esse tipo de experiência, pessoal. Muito obrigada. Só um comentário agora da Guida, perguntando como está Samartã após o furacão, que fez muitos estragos. Esse é um ponto muito interessante. A ilha está mais bonita do que nunca, Guida. Já tive a oportunidade de ir 2 vezes depois disso. E realmente, em termos de hotelaria, por exemplo, os hotéis estão extremamente novos, né? Eles não foram nem uma reforma, foi realmente uma reconstrução. Então, hotéis que estavam cansadinhos, precisando de um refresh, né? Estão extremamente novos, então a hotelaria está impecável. Os restaurantes foram todos reformados, e inclusive a parte externa, né? Por exemplo, o cabeamento era todo externo. Então, além de mais perigoso em caso de furacão, visualmente não é muito bonito, né? Agora, por exemplo, o cabeamento está todo subterrâneo. Então, tá mais clean, tá mais bonito e tá mais seguro. Então, não tenham medo de vender Samartã e incluir essas diferentes experiências, pessoal.
Muito obrigado, Karen, por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer. Obrigada também ao Daniel e toda a equipe da Premium Charters. E a gente acredita muito nessa parceria e que os agentes vão poder oferecer esse produto completo para os clientes deles. Muito obrigada, Karen. Obrigada a você pela oportunidade, também em nome do Daniel, obviamente. Peço desculpas pela não participação dele, espero que eu tenha atendido. E obrigada a vocês que também dedicaram esse tempo a aprender um pouco mais. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Sigam a CAP nas redes sociais, marquem a gente, sigam a Premium Charters também e contem com a gente para ajudar vocês. Obrigada e ótimo dia. Tchau, Karen. Tchau, pessoal. Tchau, beijo. Obrigada. Tchau.